Tech6 Group é uma consultoria de serviços de tecnologia especializada em Analytics, BI, CPM e CRM. Nossos projetos são planejados para oferecer aos clientes o melhor que estas soluções podem oferecer. Possuímos centenas de projetos e empresas atendidas ao longo dos anos por uma equipe experiente e em constante aprimoramento. Saiba mais em tech6group.com. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Vivian Krebs, gerente comercial da Tech6 Group, e estou aqui com mais um evento nosso, onde a gente vai falar, junto com a MicroStrategy, a nossa integração do nosso produto, que é o T6 for MicroStrategy, e vamos falar um pouquinho sobre modernizando a gestão pública orçamentária. A ideia desse evento é falar um pouco como a gente ajuda os nossos clientes na gestão de orçamento, na gestão do orçamento e também na tomada de decisões, né, que hoje são fundamentais para impulsionar a eficiência dentro de uma gestão pública. Bom, independente de onde você esteja vendo esse evento, você pode entrar lá no chat ou nos comentários, a gente tem um pessoal olhando e no final do evento nós vamos responder as perguntas, ok? Vou aqui para agora apresentar os nossos convidados hoje. Primeiro, o Sandro Balbuena, profissional da própria MicroStrategy. Ele tem anos de trabalho em gerenciamento e vendas de soluções de TI para o governo. Bom, é estreia, hein, Sandro? Bom dia. Bom dia, obrigado, Vivian. Para quem não me conhece, eu sou o Sandro Balbuena, sou executivo de negócios da MicroStrategy no Brasil, responsável por toda a área de governo federal, estadual e municipal, e trato aqui exclusivamente da parte de MicroStrategy para a região. Assumi aí já tem algum tempinho e estamos aí nessa luta. Ótimo, muito bem-vindo. E também agora o meu colega da Tech6 Group mesmo, o Gabriel Cofreitag, que é o nosso especialista em toda a nossa plataforma T6 Products e é o nosso responsável por toda a pré-venda. Bem-vindo, Gabriel. Bom dia, Vivian. Bom dia, Sandro. Bom dia, Gabriel. Vou agora, rapidamente, como tem muitas pessoas que, algumas conhecem já a Tech6, outras não, então vou fazer uma apresentação rápida institucional, apenas para que todos nos conheçam. Nós somos uma empresa brasileira com atuação mundial. Hoje, no Brasil, a gente tem 3 escritórios, a matriz fica em Porto Alegre, aí temos escritórios também em Florianópolis e em São Paulo, e também em Portugal, Estados Unidos, Colômbia e Argentina, também nossos escritórios. Além disso, né, a gente, além de estar presente em todos esses lugares, nós temos parceiros também que nos apoiam em várias regiões. Nosso foco, quando a gente começou lá, a gente já está há mais de 20 anos no mercado, a gente começou somente com soluções para a parte de planejamento financeiro orçamentário. Hoje a gente tem uma gama muito maior, todo o grupo, então a gente é especializada em soluções de automatização para a parte de planejamento orçamentário e consolidação contábil gerencial, mas a gente também tem plataformas como o BI, como a própria MicroStrategy, a gente tem desenvolvimento e manutenção, ixi, deu uma... O bom de ao vivo é isso, né? Tem que falar, mesmo assim, dá um errinho, mas a gente vai. Manutenção de softwares também, e a gente também tem projetos de body shop, então se você precisa de algum profissional para alguma atividade, fale com a gente que a gente também pode ajudar. A gente tem alguns parceiros de tecnologia, hoje o nosso foco é com a MicroStrategy, então eu vou falar um pouquinho agora sobre os nossos produtos e depois como que a gente trabalha com a MicroStrategy, ok? A gente tem uma gama de produtos proprietários, né? Então, quando a gente fala ali em toda a plataforma T6 Products, a gente está falando de todos esses produtos que a gente pode atender o mercado. Então, a gente tem toda a parte de orçamento, que vai ser o foco hoje, a gente vai falar um pouquinho dessa automatização integrado com o MicroStrategy. Mas a gente tem, por exemplo, se o cliente quer começar só com CAPEX, quer começar só com recursos humanos, então a gente também pode fazer isso.
A gente tem a plataforma que atende a norma do IFRS 16, né? Aí a parte de arrendamento, gestão de contratos. Então, ele é um pouquinho diferente desses de orçamento como de consolidação, quando a gente automatiza o processo que vocês têm hoje, né? Então, no IFRS 16, como é uma norma contábil, a gente tem que seguir o que a norma solicita. Então, a gente fala que o produto está praticamente 90% pronto, e aí a gente vai fazer algumas dependendo da necessidade do cliente. Por exemplo, eu posso ter um cliente que vai ter mais pessoas físicas no arrendamento, outras pessoas não, outras pessoas vão ter mais aluguéis por placa de carro. Então, são esses pequenos ajustes que a gente faz. Aí a gente tem o consolidação contábil, então a gente faz todo o processo da consolidação, todas as regras de consolidação, eliminações entre empresas, inclusive explodimos ali as notas explicativas. E temos duas outras soluções que são mais novas, né? Mas já tem clientes utilizando, que é o T6 Tryout, onde é a parte de acessos e autenticação. Então, por exemplo, quando você se loga dentro da rede da empresa e automaticamente você já pode acessar, traz a segurança daquilo que você já pode acessar. A nossa solução é um pouquinho diferente da do mercado. Por quê? No mercado, quando a solução ela é on-premise, você tem um produto. Quando a solução é cloud, você tem que ter outro produto. No nosso, não. É uma plataforma única que a gente vai fazer a autenticação independente se você é aí. E hoje em dia, todo mundo é híbrido, né? Tem uma parte no cloud, tem uma parte no on-premise. E ainda a gente usa plataformas com outros clouds, né? Por exemplo, pode ser um CRM que tem um cloud específico que a gente nem tem acesso a ele. A gente também consegue fazer essa autenticação com o T6 Tryout. E temos também o T6 Performance, que é mais uma solução para a parte de gestão de desempenho, ou seja, fazer todo o desempenho do profissional, a carreira que ele vai ter dentro da empresa, ter todas as regras ali de desempenho, a gente tem nesse produto. Então, independente da solução que vocês queiram saber um pouquinho mais, podem falar com a gente, ok? E aqui falando um pouquinho sobre a nossa parceria com a MicroStrategy, que já é de muitos anos, né, Sandro? A gente faz eu não vou lembrar aí o ano, mas faz bastante tempo. E essa parceria ela foi muito boa porque a gente uniu, né, as duas melhores plataformas, a plataforma de orçamento e a plataforma de solução de BI. Então, a gente juntou os dois e aí você consegue fazer toda a parte do orçamento e depois você vê suas publicações, seus relatórios, seus reportes, seus dossiês ali dentro. Tá? E com a parceria MicroStrategy, a gente tem tanto a parte de projetos, tanto a parte de serviços que a gente apoia os clientes, como também a própria revenda do produto. Se vocês precisarem, a gente também faz essa ponte. Bom, agora, antes até da gente começar o evento, eu não sei se todo mundo conhece a MicroStrategy, então eu vou pedir para o Sandro fazer uma pequena introdução aqui da MicroStrategy. Há pouco tempo tivemos algumas novidades, alguns lançamentos, então eu acho que é importante, Sandro, a gente passar também um overview aí da MicroStrategy. Obrigado, Vivian. Falando um pouco da MicroStrategy, hoje a gente se intitula Vivendo um Mundo de Automagia. Por quê? A MicroStrategy fez um lançamento no mês passado sobre a integração da inteligência artificial com a nossa plataforma de BI. É a primeira empresa de BI a fazer uma implementação nesse sentido com a parte generativa de dados. Falando um pouco da MicroStrategy, a MicroStrategy foi criada lá em 1989, é a maior empresa de BI independente do mundo. A gente já está nesse mercado aí há 34 anos, fazendo desenvolvimento em soluções de BI para o mercado e sempre focado no sucesso dos nossos clientes. Eu acho que essa é a grande alavanca dos processos da MicroStrategy. Hoje, dentro da parte estruturante brasileira, quando a gente fala de governo, a gente está nas grandes cadeias. Nós estamos no SERPRO, nós estamos no Banco Central, nós estamos nos Correios, nós estamos no DENIT. Então, toda a parte estruturante brasileira tem MicroStrategy como fonte de análise de dados. Falando um pouco aqui da evolução das soluções da MicroStrategy,
Quando nós começamos lá em 89, o primeiro boom para o mercado foi a integração OLAP Service da MicroStrategy. Na sequência, nós tivemos o Web-Based, que era baseado em desktop. Em 2008, fomos aí, inovadores quando trouxemos para o mobile a parte de analytics. Em 2011, nós fomos a primeira empresa a fazer a integração de uma solução de BI com cloud. Nesse período, a gente era único e exclusivo com a AWS, a Amazon, né? Depois, nós trouxemos a nossa inovação aí patenteada até hoje, não conseguiram nos copiar, que é a parte de Hyperintelligence, onde a gente traz uma gama de tecnologia para soluções MicroStrategy. A gente vai falar um pouco mais à frente o que isso traz de ganho para as aplicações de BI. Em 2020, a MicroStrategy, aí na pessoa do Michael Saylor, fez uma guinada apostando no mundo Bitcoins, e hoje ele cuida basicamente da parte de Bitcoins da MicroStrategy, e a MicroStrategy hoje, através do seu CEO, que é o Peng Li, toca as operações de BI no mundo. Em 2023, lá em abril, nós fizemos o lançamento do MicroStrategy One, eu vou falar um pouquinho dele à frente, e hoje nós temos os insights e o IA como a nossa ferramenta e o grande boom no mercado desse momento. Falando um pouco de posicionamento da MicroStrategy, a gente está, pelo 6º ano consecutivo, a empresa número 1 de Critical Capabilities pelo Gartner, algo nunca alcançado por nenhum outro fabricante de Business Intelligence nesse mercado. Falando da plataforma One, por que One? O que seria o One? Como é que a gente traz isso para o mercado? Bem, quando a gente diz que é uma plataforma única, ela é uma plataforma para todos os casos de analytics, ou seja, dentro de uma única plataforma você consegue atender todos os objetivos das empresas. Aqui é um desenho simples do que é o One e como ele vem evoluindo. A gente passa pela parte de dados abertos, juntando com cloud, a confiabilidade desses dados é onde a gente tem uma camada semântica, que eu vou falar no próximo slide, e a infusão de IA, ou seja, onde a gente traz todas essas informações. Quando você pega essa gama de oportunidades, de negócios, de produto, hoje você consegue ter na ponta uma solução muito mais estável e escalável. Aqui é um pouco da evolução, né? A visão de inteligência para todos os lugares, como é que a MicroStrategy enxerga essa evolução, falando como se a gente estivesse na mesma linha anterior, gerando relatórios de SQL, que foi o nosso início, BI para desktop, que era algo muito inovador, camada semântica, que é um desenho que eu vou falar no próximo slide, vou até mostrar para vocês, a parte de BI para web, o BI móvel e o IA generativo. Aqui é a nossa camada semântica, a gente chama de Federated Analytics, que são as ferramentas que os nossos usuários estão acostumados a usar, as ferramentas que nós temos disponível e como a MicroStrategy trata essas informações. Ou seja, a gente faz uma conexão com todas as plataformas dos nossos clientes, seja ela nativo, seja ela com disponibilização de metadados. Sim, a gente só trabalha com metadados, a gente não faz copy and paste de dados para poder tratá-los, ou seja, isso traz uma economia muito grande para o cliente. E quando a gente exporta isso para a ponta, não importa se o cliente usa Tableau, se ele usa Excel, se ele usa Click, a ferramenta da ponta para a gente ela não é importante, pois a nossa solução ela se integra com todas elas. Fui bem rápido, fui bem sucinto, mas eu já queria deixar aqui o convite para vocês. Nós vamos ter o MicroStrategy World em Las Vegas ano que vem, em abril. É um evento onde a MicroStrategy expõe o que ela está fazendo, o que ela está trazendo de novidades, e tudo que está acontecendo esse ano, a gente já disse que iria acontecer em abril desse ano, e estamos trazendo como novidade. Hoje nós somos a primeira empresa
trazendo a parte de analytics para a BI. Isso é muito gratificante para a gente que trata com clientes de alto volume de dados, como, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa, enfim, são muitas transações hoje rodando em cima de soluções como o da MicroStrategy. Agradeço aí, Vivian. Ótimo. Não, você foi bem rápido, porque a gente sabe que tem bastante coisa, né? Se a gente for falar tudo que a gente quer no institucional, a gente demora bastante. Eu nem falei de produto, porque se a gente for falar de produto aqui, a gente vai ficar umas 3 horas falando. É verdade. Quem sabe a gente faz mais um evento só para falar dos produtos, aí cada hora a gente fala um pouquinho. Exato. Bom, para a gente começar, né, o nosso evento, então, a gente sabe que no Brasil o setor público constantemente busca modernização, né? Então a gente até é visto fora do Brasil como sendo muito moderno, né? Seja na parte financeira, seja na parte de informação. E nosso evento hoje, a ideia é a gente focar em quem está fazendo o planejamento orçamentário, às vezes ainda em planilhas, às vezes híbrido, né? Um pouquinho em planilha, um pouquinho no sistema. Então, acho que para a gente começar, a gente pode falar um pouquinho de como foi essa nossa união entre os produtos da T6, né? Falando aqui de orçamento, com o MicroStrategy, e como que esse produto, essa solução, essa integração pode simplificar o processo do orçamento. E até a gente vai conseguir explicar um pouquinho como que a gente economiza esses recursos e como ter mais precisão. Talvez o Gabriel aqui ele pode falar um pouquinho mais para a gente como que a gente, quando a gente chegou junto com essa integração, né, do T6 e o MicroStrategy, né, o T6 for MicroStrategy, como que a gente facilitou o processo de orçamento das empresas. Bom, então a ideia aqui, então como o Sandro comentou para o lado da apresentação, de que não importa qual é a ferramenta lá da ponta, não importa essa robustez que a plataforma da MicroStrategy oferece, a nossa solução foi parecida, mas o T6 não é exatamente uma ferramenta de BI, que é só a apresentação dos resultados. Nós terminamos gerando toda a informação, administrando toda essa informação gerencial dentro da nossa plataforma. Então, talvez o pulo do gato aqui foi trazer a nossa solução para dentro da infraestrutura do MicroStrategy, para que o usuário final lá ele não precise, ele não perceba que ele está alternando entre ferramentas. Então, a ideia aqui é que da mesma forma que eu poderia estar usando qualquer outra ferramenta de BI, para apresentação, a ideia aqui é aproveitar essa infraestrutura do MicroStrategy, tanto para construir informação quanto para apresentar informação. Então, a gente sabe que o grande problema dos processos de planejamento é que se cria naturalmente um gap entre essa camada de planejamento e a camada corporativa de comunicação, de inteligência de negócios. E com a nossa proposta, com o nosso projeto, o que nós criamos é uma única infraestrutura, onde eu vou ter tanto toda a funcionalidade de planejamento quanto a funcionalidade de apresentação, de comunicação, de fazer a informação chegar para quem consome a informação, sem que o usuário precise se preocupar exatamente onde ele está trabalhando, sem que o usuário precise se preocupar em mandar planilha para algum lugar, em fazer upload, em rodar um processo de integração, qualquer coisa assim. Eu tenho, ao mesmo tempo, toda a flexibilidade do ambiente de planejamento do T6 e toda a flexibilidade, todo o poder de comunicação do MicroStrategy dentro de uma única solução para o usuário final. Vale ressaltar aí que é bem o que você falou, né? Ele não sai de um produto e vai para outro. Ele entra ali dentro do produto MicroStrategy, igual ele faz o login único, e dentro lá ele vai ter um projeto para a parte de orçamento, e aí vai estar todas as etapas ali e tirar essas planilhas e automatizamos esse processo. Então, imagina realmente quando você tem a plataforma MicroStrategy, ele vai ser um projeto ali dentro de vários outros projetos que você vai ter.
e aí vai ter acesso exatamente a quem for necessário desse orçamento. E aí o orçamento é o que vai comandar, né? Se você quer de receita, de despesa, né? O que a gente vai apoiar é realmente exatamente essa tirada das informações do Excel para não ficar esse sistema de planilhas indo para lá e para cá, né? Você tem até um nome, né, Gabriel, para essas planilhas que vão para lá e para cá, um sistema, né? Protocolo PPL, PPC. Exato. Planilha para lá, planilha para cá. Exatamente. Então a gente para com isso e coloca tudo em um ambiente único, né? E com isso, os clientes que utilizam essa plataforma, eles ganham tempo, né? Primeiro porque ficar enviando essas planilhas de lado para outro, né, demanda tempo e demanda a parte de consolidar os dados. Por mais que você possa ter ali alguma inteligência para consolidar as informações, pode ter um erro, porque eu posso ter colocado vírgula no lugar do ponto e na hora de integrar e de consolidar isso não vai ser visto. Então, a gente tira essas dificuldades, então os usuários eles ganham tempo com isso e traz mais segurança para a tomada de decisão, né? Exatamente, olhar ali o relatório, né? Então, imagina que você montou o orçamento, entrou, olhou o relatório que já está ali dentro da plataforma da própria MicroStrategy e já começa a fazer a sua tomada de decisão, né? E também, Vivian, a gente não pode... Não, o processo de planejamento tem processo de montagem do orçamento, a revisão, a análise, a discussão sobre o orçamento, mas aqui, principalmente nessa área do setor público, o que a gente tem? A gente tem uma grande demanda por acompanhamento e rastreabilidade do processo de planejamento. Então, talvez para o setor público, a montagem do orçamento seja a parte mais simples. A parte de garantir o acompanhamento e principalmente garantir que tudo o que for feito vai ter uma assinatura eletrônica, tem um valor muito maior. E isso a gente garante. Por quê? Porque as pessoas vão estar interagindo pelo MicroStrategy e toda essa informação, todo esse detalhamento está armazenado dentro da nossa plataforma. Então, que a gente vai falar daqui a pouco, então, como é que eu posso consumir essa informação? Não importa. O que importa é que a informação está disponível, a informação existe, é confiável, é auditável, é rastreável, garante o acompanhamento de todo o processo da execução do orçamento. E aqui a gente pode ter clientes que já utilizam a plataforma MicroStrategy e outras que não. Talvez, Sandro, você explicar um pouquinho de como esses relatórios ele pode apoiar os clientes nessa tomada de decisão, né? O que os outros clientes falam que, utilizando a plataforma, apoiou eles na tomada de decisão. Falando um pouco de relatório, o grande retorno que a MicroStrategy tem é a confiança das informações. A questão de termos uma camada semântica única, onde há essa proteção de dados, essa informação ela chega limpa para o decisor, o departamento, para as pessoas que vão tratar esses dados, sem tudo isso numa base única. Então, essa informação ela sai dessa base, é passada para os departamentos, para determinadas posições, e cada um faz o desenho da sua visão que melhor lhe convém, fazendo uma apresentação limpa, simples e efetiva. Um grande diferencial da solução do MicroStrategy hoje é que essas soluções, com a implementação da tecnologia de inteligência artificial, quando um decisor, quando um gerente, quando um diretor vai fazer a análise do dado e vai abrir um relatório em qualquer outro momento, esse relatório ele se atualiza automaticamente. Ou seja, as informações daquele relatório para um mês seguinte, para uma nova oportunidade, vai estar atualizado com as informações que foram alimentadas dentro da ferramenta. Nossa, muito legal. E como você falou ali no início, né? Se o cliente não tiver o MicroStrategy lá no front, até não importa, né? Porque você faz tudo isso e deixa ele ver lá a informação de um formato diferente que não seja uma MicroStrategy. Aqui a gente está falando da integração e do ganho, né? De ter os dois produtos, né? A gente está falando em dois produtos, mas é uma solução única, né? Diferente de você fez
qualquer modificação aqui no seu orçamento, você ter que abrir um outro relatório lá na ponta, né? Aqui não, aqui é automático, você não precisa se logar numa outra plataforma, você já está numa plataforma única. Eu acho que isso aí também é bem interessante. Vivi, um ponto importante é que hoje essas análises acabam tendo que 2 apresentações do mesmo dado acabam sendo feitas com informações distintas e dando diferença até em termos de valores. Exatamente por isso, cada um pega a mesma informação e altera ela para uma apresentação. Quando você junta essas informações, os dados já não batem mais. Esse é o diferencial da MicroStrategy. Você vai ter sempre, quando você pode fazer a apresentação que você quiser, mudar os dados da forma que você quiser. Quando você integrar a informação, ela é única, sempre. Então, a análise vai ser feita, visões vão ser criadas do dado, mas o dado ele é único. Não, perfeito. Outro ponto que eu acho que tem o ganho de ser essa solução única, né, é na parte de criação de cenários, porque a gente tem um motor muito forte para criação de cenários e análise, e depois fazer toda essa análise para enviar para um relatório, né? Aí eu acho que o Gabriel ele pode falar um pouquinho dessa experiência entre criar cenários, que eu acho que também é algo que os clientes procuram muito, e visualizar o resultado. Bom, criar cenários, né? A simulação talvez seja a tarefa mais difícil, né? De se fazer numa plataforma Excel. Né? Por quê? Né? Porque envolve basicamente duplicar toda a estrutura, né? Para que a gente possa testar, né, o impacto numa mudança de uma premissa, né, de uma variável macroeconômica no nosso modelo, né? E depois comparar os resultados um com o outro. Né? Então, talvez seja atividade que envolva mais esforço braçal de manipulação de informação dentro de planilhas. Né? É VLOOKUP, soma C, muito, muito fortemente, né? E, obviamente, né? Então, isso erros não intencionais terminam se acumulando. Né? Então, é impossível ter confiança de que numa situação real, né? Num modelo real, com uma complexidade do mundo real, dentro do Excel, que a gente consiga fazer uma simulação e ter confiança no que a gente está apresentando. A gente sabe que a ordem de grandeza está parecida, mas com precisão é muito difícil. Né? Enquanto que na nossa plataforma, né, então, com a nossa solução aqui, a gente tem um suporte a um ambiente multidimensional. Né? Traduzindo, a gente vai ter toda a flexibilidade de duplicar o nosso modelo, né, e garantir que as regras se aplicam a todos esses cenários. E depois, lá no final, né, para o MicroStrategy, né, o cenário vai terminar sendo um atributo ou uma métrica, né, que a gente vai poder comparar de uma forma bem tradicional, né, sem grandes novidades. Eu acho que agora você falou aí dos relatórios, tal, da simulação de cenários, e até me veio na cabeça, que aí o Sandro acho que pode falar um pouquinho mais, que não é só um simples relatório, né? Você pode ter, claro, um relatório, um dashboard com gráfico, com os indicadores, mas a MicroStrategy, ela traz a ideia de um dossiê, né? Então, não é só um relatório, ela, na verdade, dentro de um dossiê, você pode ter vários relatórios ali para as análises. E aí, sim, trazer uma melhor fonte para tomada de decisão ali no final. Porque, na verdade, o que a gente quer com os relatórios é saber o que a gente vai tomar de decisão, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, né? Isso. Quando a gente fala de dossiê, a MicroStrategy tem como definição uma biblioteca. É nessa biblioteca onde você tem todas as informações dos seus clientes, dos seus processos, dos seus ganhos, das suas perdas, tudo que é relevante para você vai dentro dessa biblioteca que compõe o nosso dossiê. O dossiê em si, ele gera todas essas informações e disponibiliza isso para as ferramentas que integram junto com o MicroStrategy e faz a extração das informações para análise.
Não, e lá vale muito a pena, quem não conhece ainda, né, Sandro, vale a pena depois pedir para a gente uma apresentação, porque lá tem vários tipos de dossiê e explica, eu quero para o setor financeiro, eu quero para o setor de gestão pública, e assim por diante, você já vai ter uma biblioteca gigante lá. E é uma visão muito clean. A MicroStrategy, nos últimos anos, investiu bastante nisso. Apesar de sermos uma empresa de dados, não éramos uma empresa tão gráfica. E hoje a gente remodelou toda a forma de visualização para uma forma mais clean, mais fácil. E eu acho que um dos maiores diferenciais da MicroStrategy é a capacidade de utilização. Ou seja, qualquer pessoa que não necessita de um conhecimento avançado para fazer a utilização das ferramentas. A gente vai falar um pouco mais à frente, por exemplo, da solução de HyperCard, a utilização de HyperIntelligence, onde você pega e simplesmente move o que você deseja de um lado para o outro, e isso automaticamente já gera dados, já gera gráficos, já gera um desenho daquilo que você está mentalizando. Simplesmente com clicar e soltar, você já começa a ter essas informações. Não, acho que é bem interessante, até o Gabriel acho que tem ali para mostrar para a gente essa parte do HyperCard, do HyperIntelligence, porque eu sou fã dele, porque a gente chama de na verdade, não sei nem se é um clique, né? Porque se você passar por cima o mouse, ele já vai mostrar o dado, né? O resultado ali para você acompanhar. Então, eu acho bem interessante, eu acho que valeria a pena a gente mostrar. A gente não vai mostrar o produto porque não vai dar tempo, né? Porque aqui é um evento um pouquinho mais curto, mas eu acho que o Gabriel ele tem como apresentar aí no PPT, só para a gente ter uma ideia geral de como a gente conseguiria ver o HyperIntelligence. Eu preparei aqui um PPT até para evitar que o Murphy, né, interfira na nossa apresentação aqui. Né, mas qual é a ideia aqui? A ideia é mostrar como seria a experiência de um usuário final, né, que chega de manhã no escritório, né, chega e tem coisas para fazer. Né, então ele vai justificar desvios, ele vai analisar desvios, ele vai visualizar informação, ele vai comunicar com a equipe dele, com a corporação, através de um único portal. Né? Então, primeiro passo, a autenticação do MicroStrategy. Né? O que a gente tem aqui? Né? Isso aqui é um puro dossiê MicroStrategy, onde, através da camada, sem customização na ferramenta, eu trouxe para o dossiê a funcionalidade do Planning. Né? Então, o ponto importante aqui é que não tem customização, né? Não tem injeção de código, não tem nada assim. São as duas ferramentas puras, né? Nós, a T6, chegando ao MicroStrategy através da própria camada de metadados, através da funcionalidade nativa do MicroStrategy. Né? Então, aí a gente pode ver um formulário, né, o que a gente chama de formulário NTC, que seria uma interface de colaboração, né, onde eu estaria montando o meu planejamento com alguns gráficos, né, enriquecendo o meu processo de planejamento, né, me mostrando desvios, me mostrando concentrações e assim por diante. Para todos os assuntos, né? Então a gente pode ter planejamento de receitas, de despesas, de investimentos, controle de projetos, controle de equipe, né? Orçamento base zero, né? Qualquer metodologia, qualquer tipo de planejamento integrado na mesma plataforma. Né? Ambiente de simulação, né? Que a Vivian estava comentando. Tá? Então essa é uma das interfaces em que a gente pode criar novos cenários, testar o impacto de mudanças em variáveis e medir o impacto no nosso resultado final. Né? E tendo essa análise enriquecida pela funcionalidade do MicroStrategy. Relatórios, né? Então, apresentação de relatórios, que é uma coisa imprescindível nesse tipo de assunto. Né? Então, a gente pode estar apresentando importante aqui, acho que a gente não comentou no início, né, que toda a nossa plataforma, né, é customizada. Né? Então, qual é o modelo de DRE? Qual é o modelo de controle? Né? Qual é o modelo? Quais são os indicadores? Bom, os indicadores são os indicadores, as estruturas demonstrativos de cada cliente. Né? Não existe um template, não existe um plano de contas básico para a gente começar a trabalhar. A gente sempre começa a trabalhar com o modelo do cliente. Integração com Excel, né? Então, apesar da gente
a gente, de uma certa forma, a gente concorrer com o Excel, né, mas a gente sabe que é impossível o dia a dia das empresas funcionar sem o Excel, né, então eu posso usar tanto para colaborar, quanto para visualizar os resultados direto, sem precisar sair de dentro da minha planilha, com segurança e sem precisar sair de dentro da planilha. Então, todo tipo de planejamento, todo tipo de simulação pode ser feita por dentro do Excel também. E aí sim, os hypercards, o que eu tenho aqui? Imagina, eu recebi um e-mail de um representante, de um fornecedor, de um cliente, de alguém que faça parte do meu processo de negócio, e sem precisar trocar de tela, eu já tenho uma visão. Então, por exemplo, uma visão da gestão de um gestor de centro de custo. Então, o gestor está me pedindo investimentos e eu consigo ter uma visão de quanto ele gastou, quanto ele investiu, qual é o desempenho dele. Então, relacionado a todos os indicadores que a gente tem, com a vantagem de que a gente tem uma agilidade muito maior de saber o que é importante, o que é significativo. Oi, Sandro, complementa. Complementando um pouco, a parte de HyperCard, ela integra também com toda a parte de solução de mobile, que é bastante interessante. No caso aqui, o Gabriel está mostrando no web, mas ele simplesmente conecta um plugin ao web e você tem acesso a todas essas informações aí em tempo real, tanto online como offline também. Para quem não conhece, não tem familiaridade, o que aconteceu aqui? Nós configuramos palavras-chave que fazem links, que fazem ligações com uma determinada informação. Então, sempre que eu acho, ou num documento Word, ou num browser, ou no mobile, aquela chave, aquela palavra-chave, eu consigo ter uma visão resumida, uma visão rápida do que é importante. Então, aqui tem duas coisas. Primeiro, tem o que é importante. Então, a gente não precisa trabalhar com um relatório gigantesco. O importante são esses indicadores. A gente tem uma gestão mais ágil. E principalmente aqui que não precisa ficar... Putz, o que a gente vendeu para aquele cliente mesmo? Imaginem que aqui eu poderia estar... E outro ponto importante aqui que eu me lembrei agora é que o MicroStrategy nos garante o quê? Nos garante uma visão corporativa de toda a informação que é importante, que é relevante. Então, o BI não é só planejamento, o BI é muito mais que planejamento. O que a gente está trazendo aqui é que, por exemplo, eu estou conversando com um cliente, eu consigo ter acesso dentro do HyperCard das informações do CRM, das informações de orçamento, das informações de movimentação financeira, tudo numa única visão, tudo numa visão integrada. Então, tínhamos esquecido dessa parte que é extremamente relevante, de que o MicroStrategy vai apresentar informações de planejamento, como essa que a gente está vendo aqui, mas não só do planejamento. A gente pode estar vendo informações de todas as bases, toda a informação relevante da empresa, convergindo dentro da plataforma MicroStrategy, e o T6, o ambiente de planejamento, acompanhamento, simulação, é um desses módulos abaixo do MicroStrategy. E até uma coisa que a gente não falou, a gente falou de simulação de cenários, mas a gente pode pensar em fazer forecasts, Então, eu quero fazer de janeiro a março, ele já é realizado, eu quero fazer um realinhamento no meu forecast de abril a dezembro, Ou sempre ter 12 meses aberto para frente. Isso tudo é possível fazer e fazer esses acompanhamentos. Acho que eu sou fã aí do HyperCard, porque eu acho que ele traz uma dinâmica muito rápida para quem tem que tomar decisão, E como o Sandro falou, se está ainda num mobile, num celular, ou num qualquer mobile mesmo, rapidamente você tem a informação, então isso é bem legal. Se integra muito ao nosso dia a dia, Vivian? Hoje, por exemplo, já dentro desse período, dentro da MicroStrategy, eu não consigo mais trabalhar sem ter um HyperCard no meu mobile. Salva vidas.
É verdade. Bom, infelizmente nosso tempo ele está acabando, passa rápido aqui quando a gente começa a conversar. Minha vontade era poder continuar aqui, aproveitar do Sandro um pouquinho mais, que conhece bastante a plataforma MicroStrategy, mas a gente tem que ir para as perguntas para a gente depois encerrar, mas se vocês quiserem, a gente pode depois apresentar sem problema nenhum o produto para vocês, tá? Vou perguntar aqui para o pessoal se tem. Aqui já está vindo uma pergunta. Então, como é a integração com sistemas de RP da empresa? Acho que o Gabriel pode nos apoiar nessa. É o mesmo processo, né? É o processo tradicional de carga, né? Então a gente pode estar, né? Então o MicroStrategy vai conectar diretamente na nossa base de dados, né? Então não existe um processo de carga do ambiente de planejamento para ele chegar no MicroStrategy, mas a conexão, né? A atualização do histórico, né? Do realizado do RP para o BI, de uma forma geral, né? É o modelo tradicional. A gente pode ter abordagens diferentes, né, de criar um data mart, de criar um data lake, alguma coisa assim, mas não foge de um processo de ETL. Especificamente, né, então, o T6, a gente vai conseguir ter... Não, o MicroStrategy tem uma flexibilidade muito maior, né? O T6, especificamente, tem integração via API, via banco de dados ou via planilhas, né, planilhas e arquivos textos, para a informação chegar lá dentro. O MicroStrategy normalmente ele se integra nativamente e, como eu falei lá no início da minha apresentação, a gente trabalha muito com metadados. Então, a gente não tem essa transferência da informação para poder fazer uma análise em cima disso. A gente faz em cima do metadados, que faz ganho de tempo, economia de espaço, agilidade no processo. Então, essa integração com o RP e com todas as ferramentas, pela evolução da MicroStrategy aí nos anos, muitas delas se dão nativamente. Não, perfeito. E independe do RP, né? Tanto para o T6 ou para o MicroStrategy, né? Então, para a gente independe mesmo. Ao criar os cenários, consigo visualizar o relatório automaticamente ou é necessário gerar uma nova carga? É automático. Né? Então, é uma questão de atualizar, né? Dependendo de como está configurado o dossiê, né? Então o dossiê pode estar buscando os dados de um hypercubo, né? Ou diretamente, né, da base de dados. Se ele estiver conectado diretamente na base de dados, é só uma questão de apertar o botão de refresh do relatório e os novos cenários vão estar disponíveis. E vale também lembrar que nesse último eu não falei do RP, mas a gente não é só uma mão de uma via, né? Porque a gente pode devolver lá para o RP qualquer informação que for necessária. Então, a gente pode ter essas duas vias também. Temos mais alguma? Bom, vamos para a última, por causa do nosso prazo aí. Como é o licenciamento? Aí essa eu já até respondo. Basicamente você tem, se você tiver 10 usuários para a plataforma, você vai ter 10 licenças full, tanto para o orçamento como também para os relatórios da MicroStrategy, né? Então, normalmente é 1 para 1. Então, você tem 10 usuários, você vai ter 10 usuários full com direito a fazer tudo ali dentro. Lógico, né? Existem algumas particularidades, por exemplo, o pessoal de RH só vai ver o módulo de RH e só vai ver os relatórios de RH. Então, aí na parte de segurança, a gente faz esse ajuste. Mas as licenciamento todos são único para os dois, né? Você vai ter uma licença ou 10 usuários. Temos alguns perfis, mas tudo vai depender exatamente como vocês quiserem adquirirem essa solução, né? Se for via cloud, é diferente, se for on-premises, tem alguns perfis diferentes, então acho que fica aberto para a gente poder fazer uma reunião contigo e te explicar um pouquinho mais como é o licenciamento. Mas basicamente por usuário nominado, e o usuário ele vai ter todo o processo ali dentro, tanto dos relatórios como também do orçamento, tá? Bom, infelizmente, não sei se tem mais perguntas, mas a gente não vai conseguir. Se tiver mais perguntas, depois a gente responde via e-mail para vocês, ok?
Bom, nesse evento a gente viu alguns pontos importantes, né? Primeiro, a importância da gente sair das planilhas, de sair dessa insegurança de informações ali, de processos de estar dentro das planilhas, automatizar isso dentro do T6 for MicroStrategy. A gente viu como os relatórios MicroStrategy integrados automaticamente, você consegue ver todos os seus relatórios, dossiês, até o Hyper, né, que foi o que a gente apresentou aqui no último Hypercard, de vocês não terem um clique, vocês já conseguirem ter todas as informações, trazendo ainda o que o Sandro falou, que você pode entrar no seu mobile. Hoje em dia ninguém sai sem telefone, né? Se a gente sai sem telefone, a gente pode esquecer a carteira, agora telefone não pode esquecer mais, então a gente tem a informação ali. E como a gente pode criar quantos cenários forem necessários, forecasts, e ter as suas análises desde uma forma de um indicador mais macro, como também a gente pode ter um indicador mais no mínimo detalhe, né? Tudo isso com o T6 for MicroStrategy. Esse evento ele vai ficar gravado, se vocês quiserem rever, vai estar no nosso canal do YouTube. Dentro do nosso canal do YouTube a gente tem diversos outros eventos, então podem entrar lá e ver o que a gente tem para apresentar, o que a gente já apresentou. Por favor, nos sigam nas nossas plataformas, nos nossos Instagram, LinkedIn. A gente sempre fala dos novos eventos, então, por favor, nos siga nessas plataformas. E também no nosso site da Tech6 Group, vocês vão poder ver o blog nosso. A gente tem diversas informações, muito comentário, muito texto, muitas informações interessantes também lá. Bom, agradeço, Gabriel. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Sandro. Espero agora você nos próximos eventos com a gente. Foi estreia com a gente, né? Não que você estreou aí fazendo evento, que você já faz tempo, mas com a gente aqui foi ótimo esse bate-papo e espero tê-lo nos próximos também. Obrigado aí, Gabriel. Obrigado, Vivian. Obrigado, Tech6, pela oportunidade. Falar do MicroStrategy é sempre muito bom. Os meus contatos estão... Caiu. E a gente está à disposição aqui para tirar dúvidas. Olha o Murphy. Bom, acho que... Bom, quem faz ao vivo acontece isso, né? Então, mas assim, a gente está à disposição de vocês para qualquer reunião que vocês queiram ver. A gente pode apresentar, junto com o Sandro, toda essa plataforma. Acho que agora voltou, Sandro. Voltou. Só estava agradecendo, me colocando à disposição, minhas informações estão aí na apresentação. O que quiserem saber mais sobre MicroStrategy, conte com a gente e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada a você, Sandro. Obrigada, Gabriel. Bom, e obrigado ao pessoal que ficou aqui com a gente até agora e até o próximo evento. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, pessoal.